dica de hoje é: o que é um crédito de carbono? Eu gosto sempre de começar esse assunto falando justamente dessa pergunta, que é a pergunta mais básica, né, para a gente entender exatamente sobre esse mercado. Um crédito de carbono, o princípio do crédito é sempre o mesmo. Então, um crédito de carbono equivale a uma tonelada de CO2, né, de dióxido de carbono equivalente. Porém, é muito diferente, a gente tem que entender que é muito diferente se a gente está falando, por exemplo, do crédito de carbono no mercado voluntário ou no mercado regulado. No mercado voluntário, o crédito de carbono ele equivale a uma tonelada de dióxido de carbono equivalente que deixou de ser emitida ou que foi capturada da atmosfera em algum tipo de projeto. E aí esses projetos podem variar das mais diferentes tipologias de projeto, embora muitas empresas não saibam, né? Muita gente pensa e o crédito de carbono é sempre igual, né? Então, ele pode vir de diferentes projetos. No caso, por exemplo, alguns dos projetos mais comuns que são, por exemplo, de emissões evitadas, normalmente é o de desmatamento, né? Então, por exemplo, você teria uma terra, e essa terra, se ela fosse desmatada, ela emitiria esse carbono, ela liberaria esse estoque de carbono para a atmosfera, e no momento em que você preserva essa terra, você consegue, através de cálculos, lógico, de metodologias, certificações internacionais, comprovar que você evitou que aquele carbono fosse emitido, né, para a atmosfera, então você consegue gerar esse crédito de carbono. Um outro tipo de crédito de carbono de emissões evitadas também são muito comuns, né, os créditos de carbono de energias renováveis, e além disso a gente tem projetos também de captura de carbono, que são projetos que têm inclusive um maior apelo. Mais recentemente, tem sido desenvolvido muitos projetos visando realmente a captura de carbono, porque a gente consegue ter uma medida muito mais tangível, né, de fato quanto carbono foi capturado da atmosfera. E normalmente os projetos mais comuns desse tipo são os projetos de reflorestamento, né, ou de plantio de árvores. E aí, nesse caso, você também, da mesma forma, tem metodologias que você consegue calcular, medindo, por exemplo, o diâmetro das árvores, o nível de captura ali do solo, de quanto carbono essas árvores captaram ao longo do seu crescimento, né? Então, assim, o primeiro tipo, realmente, como eu falei, é esse, no mercado voluntário, que tem essas diferentes tipologias de projeto, e o segundo tipo de crédito de carbono, que é no mercado regulado. E aí, ele segue o mesmo princípio de que um crédito equivale a uma tonelada de dióxido de carbono, mas nesse caso, o crédito de carbono, ele é considerado entre aspas, uma permissão que os governos dão para as empresas do quanto elas podem emitir por ano. Então, muitos países, né, algumas regiões do mundo, por exemplo, na Europa, na Califórnia, na China, diversas regiões que já vieram estabelecendo mercados regulados de carbono, e que algumas empresas nessas regiões, elas entram nesse mercado regulado e elas recebem todos os anos, né, do governo esse número de emissões, esse limite de emissões que elas podem emitir. E as empresas que emitirem acima desse limite, elas precisam adquirir esses créditos de carbono das empresas que emitiram menos do limite, né, que emitiram abaixo do limite permitido. E aí é dentro desse comércio paralelo, né, então em paralelo ao mercado voluntário, existe esse comércio de emissões no mercado regulado, mas o princípio do crédito de carbono em si é basicamente o mesmo, continua sendo um crédito equivalente a uma tonelada de dióxido de carbono. A dica de hoje é: por que as empresas deveriam compensar a sua pegada de carbono? Bom, primeiramente, é extremamente importante, né, como um todo, que a sociedade reduza as suas emissões de carbono. Muito já se fala, né, sobre quantas empresas devem adotar práticas mais sustentáveis, e hoje, inclusive, já existem diversas bases científicas, comprovações e estudos que mostram realmente o impacto das emissões que são geradas, em sua maioria, justamente por conta das empresas, das atividades das empresas. Esses estudos já mostram o quanto as emissões geradas são nocivas para o meio ambiente, principalmente para o aquecimento global. Então, inclusive, já existem diversos relatórios, o mais comum deles é o IPCC, e relatórios que serviram como base, que mostram essa correlação entre as emissões, o aquecimento global, né, o efeito estufa, e todos os eventos que isso pode, por exemplo, o aumento dos eventos climáticos extremos,
alterações nos padrões de incidência de chuvas. Isso pode gerar, por exemplo, impactos na agricultura, na segurança alimentar. Então, assim, uma série realmente de impactos, de eventos extremos que mostram que a gente está realmente caminhando rumo a uma crise climática de extrema relevância, né? Que pode realmente causar muitos impactos, tanto na natureza, como na sociedade e na economia como um todo. Então, é extremamente importante que as empresas passem a assumir práticas mais sustentáveis. Então, eu acho que assim, o primeiro motivo, né, pelo qual as empresas deveriam compensar é justamente pela reputação, pela imagem que elas desejam preservar frente aos seus consumidores, seus parceiros, os diferentes stakeholders, colaboradores envolvidos no negócio da empresa. Então, porque todos esses diferentes stakeholders, né, a sociedade como um todo, exige cada vez mais práticas sustentáveis das empresas. Então, a sociedade está cada vez mais consciente sobre os efeitos das mudanças climáticas e como as empresas são realmente uma das principais responsabilizadas por conta disso. Então, eu diria que o primeiro grande motivo pelo qual as empresas devem compensar é justamente pela sua reputação, né, pela sua imagem. Então, assim, o segundo ponto que eu vejo muito forte é pela parte regulamentar, né? Então, pela parte dos governos, como a gente mencionou, que vem estabelecendo cada vez mais instrumentos de regulamentação, de precificação, de certa forma, desses impactos, principalmente da precificação de carbono, e esses instrumentos eles se dão de diversas formas. Por exemplo, o mais comum deles, como a gente falou, é o mercado regulado de carbono, normalmente nesse modelo cap and trade, em que as empresas elas recebem esse limite anual, né, de quanto que elas podem emitir, e a partir daí as empresas têm que tentar atingir essa meta, e senão elas precisam comprar os créditos de carbono nesse comércio de emissões, nesse mercado regulado. Mas existem diversos outros instrumentos de precificação. Hoje existem mais de 80 instrumentos de precificação existentes no mundo. Um deles, inclusive, muito comum é na forma de tributação, né? Então, uma tributação diferenciada, um imposto ali sobre o carbono. Então, hoje, por exemplo, se você tem uma empresa que produz o mesmo produto, o mesmo material, com as mesmas características, um produto produzido, por exemplo, no Brasil, e um produto produzido nos Estados Unidos. Se o produto produzido no Brasil tiver uma intensidade de carbono menor no seu processo de produção, por exemplo, ele foi feito utilizando energia renovável, então quando esse produto chegar na Europa, a Europa que agora aprovou a taxação de carbono, então em breve esses produtos eles vão ter uma vantagem competitiva no momento em que eles chegarem na Europa ou em outras regiões que passarem a adotar também esse tipo de tributação de carbono. Então, assim, isso pode ocorrer também, né, muitas vezes, na forma contrária. Então, incentivos para que as empresas tenham boas práticas sustentáveis. Então, em vez de penalizar os impactos negativos, uma forma é incentivar com que boas práticas sejam adotadas. Então, por exemplo, o próprio Rio de Janeiro estabeleceu agora recentemente o programa ISS Neutro, que dá um incentivo fiscal para as empresas que realizam operações com créditos de carbono, e até as próprias empresas que adquirem os créditos de carbono para compensar os seus impactos têm um incentivo fiscal. Então, recapitulando, né, como eu falei, o primeiro grande motivo, acho que são realmente pela reputação da empresa, o primeiro motivo pelos quais elas deveriam compensar. O segundo motivo é pelas questões mais de regulamentação e dos riscos, para realmente mitigar riscos regulatórios e poder alcançar novos mercados, eventuais benefícios e vantagens tributárias. E o terceiro motivo é que os investidores, por sua vez, eles também já estão antecipando esses riscos e priorizando investir em empresas que adotam boas práticas sustentáveis. A dica de hoje é: como saber quantos créditos de carbono uma empresa deve comprar? Bom, o primeiro passo para uma empresa saber quantos créditos de carbono ela precisa adquirir é entender o quanto ela emite. E, para isso, a empresa tem que fazer um cálculo da sua pegada de carbono, né? Esse cálculo, normalmente, o principal protocolo, o principal padrão utilizado hoje internacionalmente, reconhecido no mundo inteiro, é o GHG Protocol, que também tem a sua adaptação específica para o mercado brasileiro. E
Esse padrão, ele basicamente divide as emissões da empresa em 3 escopos principais. O primeiro escopo é o escopo 1, né, que é o escopo das emissões diretas da empresa, então que estão associados ali às emissões relacionadas às atividades internas, aos processos internos da empresa, então os seus equipamentos, processos, etc. Como, por exemplo, uma empresa de transportes que emite através da emissão, por exemplo, de combustíveis fósseis usados ali na sua frota própria da empresa. Então, esse seria o escopo 1, né? As emissões realmente mais diretas ali da atividade das empresas. O escopo 2 são as emissões indiretas da empresa, oriundas da fonte de energia, da fonte de eletricidade que essa empresa utiliza. E aí vai variar, por exemplo, se uma empresa utiliza fontes de combustíveis fósseis ou, por exemplo, fontes de energia renovável, né? E, bom, por último, o escopo 3 são as emissões indiretas da empresa, que estão relacionadas a toda a cadeia, todo o supply chain ali, de todo o caminho dos produtos e serviços dessa empresa, toda a cadeia, que se fala, né, o upstream e o downstream da empresa. Então, por exemplo, desde toda a matéria-prima, os fornecedores, os colaboradores, enfim, os clientes que vão usar esse produto ao longo da vida útil dele. Então, todas essas emissões que, de certa forma, são geradas pelos produtos e pelos serviços da empresa, porém, indiretamente, né? Não é, de fato, a empresa que está gerando ali em suas atividades, né, do dia a dia. Então, assim, o primeiro passo para a empresa saber o quanto ela precisa compensar é fazer esse cálculo detalhado do escopo 1, escopo 2, escopo 3, e escopo 3, que é onde essa complexidade maior, né, do levantamento dos dados. Então, uma vez que a empresa já sabe ali o quanto que ela emite de carbono, o segundo passo é saber o quanto que a empresa deseja compensar. No caso do Brasil, como a gente falou, é um mercado que ainda é voluntário. Então, embora esteja em processo de regulamentação para algumas empresas específicas, o mercado ainda é majoritariamente voluntário. Então, cabe às empresas decidirem o quanto que elas desejam, por exemplo, adquirir de créditos de carbono para compensar os seus impactos. Não tem nenhuma regra ainda, nenhuma obrigação para realmente a compra dos créditos. Então, o que é recomendado normalmente, né, as principais diretrizes, padrões internacionais recomendam, sugerem, é que as empresas primeiro tentem eliminar ao máximo os seus impactos, primeiro tentem fazer todo o possível para reduzir as suas emissões de carbono, por exemplo, alterando processos, melhorando a eficiência, utilizando matérias-primas mais sustentáveis, fontes de energia renovável e etc. E uma vez que a empresa já fez todo o possível para reduzir os seus impactos, ela compensa aqueles impactos que ainda não foram possíveis de serem eliminados completamente. Então, essa é a recomendação, né, a principal forma como é feito, como é sugerido hoje no mundo inteiro. E, como eu falei, vale notar que realmente o Brasil já está em um processo bem avançado de regulamentação de um mercado de carbono, que vai seguir o mesmo modelo do que é adotado, por exemplo, na Europa, na Califórnia, na China, em diversas outras regiões, diversos outros países, que busca estabelecer esse modelo do cap and trade, né? Então, esse modelo de emissões ali, em que as empresas têm focado realmente mais na indústria, que é onde estão concentradas as principais emissões, e focado ali realmente em as empresas que emitem mais, que emitem acima do limite, elas compram esses créditos de carbono no mercado regulado, compram das empresas que emitem abaixo desse limite. Um ponto interessante é que esse mercado está regulado do Brasil, né, que está em tramitação no Congresso, ele está sendo desenvolvido em parceria também com o Banco Mundial e fornece algumas recomendações para esse mercado com base no que já é feito hoje no mundo. E uma das principais recomendações é que o mercado regulado ele possa ser atendido em até 20% pelos créditos do mercado voluntário. Então, por exemplo, se uma empresa, no mercado regulado, ela emite 10 mil toneladas de gás carbônico no ano, e ela precisaria comprar ali 2 mil toneladas para atingir o limite dela, ela precisaria comprar 2 mil créditos, né, de carbono, 20% disso poderia ser atendido com o mercado voluntário. Então, por exemplo, esses projetos que a gente mencionou, projetos florestais, projetos de energia renovável, de reflorestamento, etc.
A dica de hoje é: por que muitas empresas ainda não compensam? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque embora a gente escute cada vez mais o quanto as empresas precisam adotar práticas mais sustentáveis, o quanto elas precisam sempre tentar eliminar o máximo de impactos e compensar aqueles que as empresas ainda não conseguem eliminar, mesmo com toda essa urgência, com toda essa consciência ambiental que já existe hoje, mesmo assim muitas empresas ainda não compensam os seus impactos. Isso se dá justamente principalmente pela falta de informação. É um mercado ainda relativamente novo, ainda está em processo de amadurecimento, e as empresas estão entendendo aos poucos como esse mercado funciona, tudo isso que a gente vem falando aqui hoje também, né? O que é um crédito de carbono, quais são as diferenças entre os créditos, onde que eu posso comprar, etc. E então, assim, eu diria que os três principais motivos ali, né, que estão relacionados diretamente a essa falta de informação. Então, o primeiro passo que a empresa tem que dar, né? Como eu calculo, né? Como eu sei quantos créditos de carbono eu preciso compensar. Então, como a gente falou, o primeiro passo é fazer esse cálculo bem detalhado ali. Então, o recomendável é que as empresas busquem falar com consultorias, com empresas especializadas na mensuração de impactos, no cálculo ali da pegada de carbono, com base no protocolo GHG, que é o principal padrão internacional. E o segundo motivo ali depois que as empresas já fizeram o cálculo do quanto elas precisam, de certa forma, compensar, as empresas não sabem, tem muito pouca informação sobre quais são os créditos que existem, onde eu posso adquirir, muita empresa nem sabe que existem diferentes créditos de carbono, de diferentes projetos, né? A grande maioria das empresas acha que um crédito de carbono é igual para todo tipo de projeto, para tudo, e por isso que é importante a empresa entender que vai variar. Esse mesmo crédito de carbono pode estar incentivando um projeto de conservação florestal na Amazônia, ou de reflorestamento, ou pode ser um projeto de energia renovável, um projeto de tratamento de resíduos, de um aterro sanitário que capta ali, por exemplo, o metano produzido ali pelo lixo. Então, assim, é uma infinidade realmente de diferentes créditos de carbono que existem no mercado, e aí muitas vezes vai depender até para cada empresa qual tipo de estratégia que ela também quer adotar na sua estratégia ESG, na sua estratégia ali de compensação. Então, por último, né, eu diria que assim, um terceiro motivo que também está ligado a essa falta de informação é que as empresas não sabem depois também qual é o valor que de fato a compensação pode gerar para o seu negócio. Então, depois que a empresa já calculou seus impactos, depois que a empresa já sabe quais são os diferentes créditos, onde que eu posso adquirir, a empresa tem que entender também qual é o valor que essa compensação pode gerar para a empresa, para os negócios, enfim, para a reputação da empresa. Então, eu diria que, assim, os principais valores que, de fato, a compensação gera para as empresas primeiro, como a gente falou, a questão reputacional. Então, a imagem que a empresa quer passar para os seus consumidores, para os seus clientes, para os diferentes stakeholders e colaboradores envolvidos no negócio. O segundo ponto é para mitigar os riscos regulatórios, como a gente mencionou também. Os governos vêm estabelecendo cada vez mais instrumentos de precificação desses impactos, de precificação de carbono, como, por exemplo, o mercado regulado de carbono que está em discussão agora no Brasil, ou instrumentos também de tributação de carbono, como a Europa, que acabou de aprovar também. Então, são todos instrumentos que as empresas têm que estar cada vez mais atentas para mitigar esses riscos e estarem preparados para a transição rumo a uma economia de baixo carbono. E aí, o terceiro motivo que eu vejo como geração realmente de valor para as empresas é também a questão dos investidores, né, de você poder cada vez mais atrair investimentos para os investidores que estão atentos a essa transição e estão investindo, estão priorizando investir nas empresas que adotam boas práticas. Então, se a sua empresa ela deseja seguir captando recursos e poder seguir expandindo os seus negócios, é muito importante também que a empresa esteja adequada a essa nova realidade, esteja eliminando ao máximo seus impactos e compensando aqueles que não são possíveis de eliminar hoje. A dica de hoje existe algum outro tipo de crédito, além do crédito de carbono? Bom, essa é uma pergunta muito interessante também, porque muitas vezes a gente pensa que só existem os créditos de carbono, mas existem diversos outros tipos de créditos chamados de créditos ambientais. Então, o crédito de carbono é um tipo de crédito ambiental
mas existem diversos outros, como, por exemplo, os créditos de reciclagem, os créditos de energia renovável, diversos outros ativos que estão surgindo e ganhando força. E eu gosto de dar um foco principalmente para o crédito de reciclagem, que é um instrumento que vem ganhando muita força, principalmente no Brasil. O Brasil é um dos países que é mais referência realmente no avanço já da parte regulamentária ali dos créditos de reciclagem. O Brasil já tem um mercado regulado de crédito de reciclagem que foi estabelecido ali através da Política Nacional de Resíduos Sólidos e diversos decretos que foram instituindo os créditos de reciclagem e que hoje já é um instrumento muito utilizado, que realmente vem ganhando muita força no país. Então, o princípio dos créditos ambientais, ele é sempre o mesmo, né? É um crédito que, de alguma forma, ele foi gerado por um projeto que gera valor para o meio ambiente. Então, um projeto, por exemplo, no caso dos créditos de carbono, um projeto florestal, um projeto de energia renovável, projetos que capturam carbono da atmosfera, geram um crédito que equivale a uma tonelada de CO2 e vende isso para as empresas que querem compensar. Da mesma forma, um crédito de reciclagem, por exemplo, ele é gerado a partir, por exemplo, dos agentes responsáveis pela logística reversa dos materiais. Então, as centrais, principalmente centrais de triagem, que fazem a triagem dos materiais, do plástico, do papel, do vidro, separa esses materiais, envia para reciclagem e, com isso, consegue gerar os créditos de reciclagem de papel, de plástico, de vidro, de todos os diferentes materiais, eletrônicos, etc. Então, o princípio é o mesmo e as empresas podem vender esses créditos de reciclagem para as empresas que, do outro lado, também não conseguem, por exemplo, eliminar completamente a sua pegada ali, a sua geração de resíduos, o quanto de material elas colocam no mercado. Por exemplo, principalmente fabricantes, distribuidoras, comerciantes de embalagens que colocam milhares e milhares de toneladas, principalmente de plástico ou de alumínio, que colocam no meio ambiente, elas não têm como garantir toda a coleta desse material. Então, o crédito de reciclagem é um instrumento que facilita muito esse processo. E além desse mercado regulado no Brasil de crédito de reciclagem, existem diversos créditos de reciclagem que também podem, assim como os créditos de carbono, serem transacionados internacionalmente. A própria Verra, que é a principal certificadora internacional de crédito de carbono, também lançou recentemente um crédito, uma certificação para créditos de plástico, né? Então segue o mesmo processo, o mesmo princípio. Inclusive está em discussão nesse momento na ONU um tratado internacional de plásticos, né, para a gente ter uma noção realmente da grandeza desse impacto. Está em discussão esse tratado que espera-se que ele vai ser de igual ou maior relevância do que o Acordo de Paris foi, por exemplo, para o mercado de carbono. Então, resumindo, né, eu gosto sempre realmente de trazer esse ponto que existem diversos créditos ambientais. Muitas vezes a gente está focado só no crédito de carbono, mas existem diversos créditos, como principalmente o de plástico ou crédito de energia renovável e diversos outros que estão surgindo, ganhando força, que trazem realmente uma solução mais sistêmica, né? Uma solução mais holística ali, que englobe todos os diferentes impactos ambientais e problemas que a gente enfrenta hoje e que vai enfrentar cada vez mais nos próximos anos.